Bruno, para fechar a roda. Pedro. Bruno, não, Pedro. Pedro. Tudo bem, candidato? Tudo ótimo. Eu queria voltar a um assunto que a Malu já até começou a introduzir, a sua condenação lá de 2010 por furto, né? Na sentença, o senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali. E na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil. Então, eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Eu ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado. Estou com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Dia 1º de maio de 2003, eu tinha 16 anos de idade e a carteira estava assinada. Eu fui mandado embora desse emprego, eu era operador de áudio, e por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Da igreja, né? Era o pastor de jovens da época. E aí, eu, muito jovem, querendo ajudar em casa e pagar minha faculdade, entrei nisso, foi uma latada na minha vida, me envergonho de ter envolvido com esse tipo de gente. Só que na hora que acabou isso, eu fui processado, né, por longos 13 anos, isso foi assustador para mim. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí, o que acontece? Se eu fosse o bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê? Então, você pega meu imposto de renda, você vai ver que está ali declarado o que eu ganhei na carteira. E fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Então, eu não tenho nadinha para me curvar para bandido, eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, porque os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu estou subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu estou perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu estou te falando. Né? Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então, posso terminar? Claro. Então, vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna. Tem 13 anos da minha entrada de carteira de trabalho até a minha saída. 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de ter uma defesa... O senhor prescreveu por causa da idade. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem antes. Eu nunca tinha passagem. Então, se você deixasse eu responder, eu ia te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado nisso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância e eu acho que não foi respeitado isso. Perfeito. Malu. Boa noite, candidato. Estou vendo o senhor falar sobre a economia da atenção e queria tocar num assunto que a sua entrevista para o Flow Podcast, o senhor disse... vou abrir aspas, tá? No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame atenção. No debate de ontem, o senhor foi questionado sobre essa fala, mas o senhor chamou o jornalista de militante e não respondeu. Eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar voto. Economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Não é assim que eles fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou. Acho que se você puder mostrar a mensagem... Está aqui. Pode olhar. Eu nunca... Tá aqui. Pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas fontes. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade para você. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Por Josias, eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Eu não vou chamar de fake news, porque eu não gosto desse termo. É uma completa mentira o que você fez em relação a mim. Eu não estou armado aqui, não estou querendo problema com você, nem animosidade. Mas olha, quando você fala que eu estou fazendo isso, você também praticou isso, para ter seus cliques lá no Globo, porque eu nunca falei isso para você.
Eu nunca Candidato, passou na minha vai me cabeça. ensinar a fazer jornalismo. Não, é isso eu agora? vou te É isso. responder naquilo que tá. você está perguntando. Eu Então, não por tenho que você não intenção de ser responde? jornalista, eu sou prefeito de São Paulo, próximo prefeito. E eu quero mostrar para as pessoas que fica entalado aqui. Eu não me importo o que você publica e quero que você tenha liberdade de fazer isso. A sua versão foi registrada na reportagem. E eu estou te falando, eu quero que você prova, porque nunca passou. Você usou a expressão, o Pablo está imaginando criar um partido, e você escreveu partido de coach, eu nem sou coach. Ah, não? Não. Entendi. Olha para você ver, não sou coach, você falou que eu queria criar isso. Eu não quis criar isso. Isso é uma invenção da sua cabeça. E estou falando Você aqui com o maior... não entende como funciona o jornalismo. Não, O senhor você pode Eu fazer. acho que a gente exatamente. pode se entrar na pergunta de agora, Exatamente. né? É Análise. simples, eu já Exatamente. acabei de responder. Você usou a economia da atenção, Não, você não foi isso que eu inventou um perguntei. Eu negócio. perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. É verdade, isso que Então o incomoda senhor todo mundo. acha que o eleitor é Malu, idiota ou vamos não? deixar ele responder. Claro que não, hein? Ué, foi o que o senhor falou. Não, se bem que É você... pra acreditar em não, quem, se então? Bem, se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ele só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. E para votar no senhor, não. Não sei, a pessoa vai ter que testar. Ela vai ter que colocar alguém diferente, alguém que é gestor, alguém que é social, que é o que eu provo. Eu faço com o meu dinheiro, não faço com o dinheiro público. O ciúme das pessoas comigo e estão tentando me parar é porque eu já faço com o meu próprio dinheiro. E eu estou de saco cheio, eu quero ajudar. Essa é uma questão minha. Eu quero continuar em paz a entrevista, mas o que você fez, eu quero deixar registrado. O que você fez foi algo que eu nunca imaginei, nunca te falei e ninguém nunca falou isso por mim e está desautorizado. Eu nunca pensei em fazer isso. Nem sou coach, nem criar partido de coach, muito menos com o Jair Bolsonaro. Eu não pensei isso. Você aproveitou da economia da atenção, que meu nome Eu está não aproveito. hypado. Candidato, o senhor é coach, eu sou jornalista. Eu não sou coach, eu acabei de falar. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu cobria o Mensalão. Quem? Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu Sim. estava cobrindo o Mensalão. Então, o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não estou te ensinando, você O senhor só tá- objetivo. Gente, vamos fazer assim, vamos O senhor tá rodar. ensinando. Você deve Eu ser brilhante. apurei. Apurou aonde? Com as pessoas que Quais? Fala o nome. Que falam... Bom, O nome. Não, é candidato, por isso existe que o o senhor tá Instituto querendo no jornalismo dizer. que o senhor conhece O senhor não bem, tá que é off, entendendo. né? Não, mas tudo bem, acho Assim, que a eu não entrevista não é acompanho sobre o isso. jornal O senhor é desde um 2016, ótimo nossa, coach estrela. e eu não faço meu sou papel coach, como Malu. Qual que é a jornalista. insistência sua em falar que eu sou coach? Tá bom, eu já vamos rodar. falei que eu Vamos sou. lá. Amanda, por favor. A economia da atenção. Amanda. Boa noite, candidato. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, é ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, você tem que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor que é o candidato do entrevistado aqui hoje, né? Então vamos lá. Dito. E teve uma briga ali, enfim, com a jornalista. E depois ela postou no blog dela, que terminou a gravação, que era ao vivo ali, enfim. O senhor chegou nela e falou assim, desculpa ali, meu jeito, era para os cortes. Essa grande pira dos cortes que o senhor comentou que foi o que Me trouxe... fez colocar no primeiro lugar nas pesquisas. É isso mesmo, falei isso mesmo. Certo, sim, o senhor acabou de dizer isso. Só que isso também implica numa falta de conteúdo e de debate do senhor que é muito assustadora. Então, por exemplo, o senhor não costuma responder nem entrevistadores direito, nem outros candidatos. O senhor vai para a entrevista ou debate para fazer corte e não para falar de proposta. Proposta, quem quiser, vai lá no site do TRE. Então, do TSE, eu queria falar pega, sobre tem- isso. Tem 99 páginas. O senhor ontem no debate da TV Gazeta falou exatamente isso, que debate é um teatro, entre aspas. Deles, né? Meu não, é que eu tô sendo verdadeira, por isso que eu tô conquistando. Tá, e que as pessoas têm que ir no site do TRE para ler plano de governo. Agora você me diz, quem que tem tempo de entrar no site do TRE e ler dezenas e dezenas de páginas de plano de governo de todos os candidatos? Porque não é só o seu. Então, por que você priva os seus eleitores e todos os cidadãos de São Paulo de conhecer os seus projetos, as suas propostas? Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder. Só uma correção, cidadãos. Ela tem razão. Ao invés de entrar no site lá para olhar o plano de governo, você vai entrar no Pablo Marcal por SP e você vai ver, está embutido nesses próprios cortes. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, tá o presidente e o ex-presidente cada um de um lado, não tem o tempo de TV, vocês vão ter que aguentar os cortes. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que vai tem dar tudo muita certo. gente que assiste debate, que assiste uma entrevista como essa de hoje, para justamente conhecer os Eu candidatos. sou satisfeito de estar aqui, eu agradeço.
Então, o senhor podia colaborar e responder as perguntas do jeito como... Eu estou né? respondendo do jeito que eu preciso responder. Eu sou o candidato. Mas vamos esquecer Enquanto o corte um pouquinho? Vamos não. E se você quiser esquecer o corte, eu preciso de ir embora. Se você quiser, eu posso levantar e sair. Você não vai... Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro para pagar marqueteiro, não, para ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu estou aqui com a cara e com a coragem, igual todo mundo quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa que você fazer? Tá, o senhor não pode falar sobre proposta, Eu então, posso que era a falar o única que eu coisa que o senhor quiser, deveria fazer. Mas então a Amada, gente não também pode deveria. Sabe perguntar por sobre quê? proposta. Deixa eu aproveitar. Aqui que é interessante que a Amanda falou, que vai ficar um corte bem legal. É o seguinte, o que vocês precisam de entender é que a gente precisa ver quem é viável, aguenta pancada, e a gente tem que discutir é valor. Quem é de família, quem quer gerar emprego. Serão 2 milhões de empregos. Sabe como que a gente vai fazer? Com um cinturão empresarial. Vai ter 120 quilômetros de área dentro da cidade de São Paulo, que a gente vai aprovar junto com a Câmara para trazer benefícios, para você ter emprego aí. Eu falo isso toda hora, tem Então, vários outros, eu vou terminar. pode falar olhando pra gente. Não, mas a gente não... desculpa tragar o seu... Mas o senhor está usando a entrevista para fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer mandar no senhor. A gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu estou batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho de televisão, que é só hoje. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não, não vou votar no Boulos, candidato. Não, Não vou tô votar. pronto. Não sei que eu vou votar, mas não é isso que está em Não, mas só discussão. de você falar que não vai votar nele, eu já fiquei animado. Ah, então o senhor veio para realmente lacrar, candidato. É engraçado. A gente pode ficar aqui brincando, Não. então. Diga, vamos. Não, sei lá, eu tenho umas discussões de proposta aqui. Estão podendo, pode fazer? Faltam 30 segundos, a gente vai fechar esse bloco, vai para o intervalo e volta Pode já fazer, já com Pedro? mais Roda Viva com o Tava candidato animada Pablo com as Marçal. perguntas de proposta. Eu estou encerrando o bloco, gente. Ele acabou de dizer... Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o candidato do PRTB, Pablo Marçal. Candidato, o seu plano para o transporte público e enfrentamento do trânsito vem mudando, vem sofrendo alterações. Em relação aos teleféricos, na sabatina da Band, uma das primeiras da campanha, o senhor disse que eles interligariam bolsões de estacionamento que seriam construídos próximos à rodovia para quem viesse de fora da cidade, deixaria os carros nesses bolsões, seguiria de teleférico. No UOL, o senhor falou num cinturão interligando as comunidades e que os teleféricos rasgariam o céu de São Paulo. E aí, na Globo News, o senhor disse que era uma ideia mais para abençoar as favelas com teleféricos, que seria algo mais para turismo e para que as pessoas saíssem da comunidade para aí sim pegar um transporte público. O senhor poderia esclarecer qual que é a base técnica? Eu sei que o senhor fala muito do que existe em Medellín e em outras cidades que têm uma topografia bem diferente da de São Paulo. Qual é o alcance dessa medida e por que ela virou a sua principal proposta de mobilidade? Eu nunca falei que ela era a principal proposta de mobilidade. Você viu eu falando isso em algum lugar, não? Não, mas eu vejo o senhor falar dela com alguma Não, frequência e não em outras. porque ela é inusitada, né? Na verdade, eu nunca começo falando dela. Ela é uma forma de abençoar a comunidade, é 5 vezes mais barato que o metrô, é limpo, não para e é mais seguro o transporte do mundo. É o elevador que é puxado na horizontal, para você ter uma ideia, é mais seguro que qualquer outro tipo de transporte. Você que é da comunidade, não é para os outros não. Isso não é uma situação de mobilidade para uma cidade que tem 7 milhões de carros transitando diariamente. Então, sobre os bolsões que você trouxe, essa sim é uma grande questão, porque nós temos 38 cidades em volta da cidade de São Paulo. Essas 38 cidades formando essa metrópole recebem muito carro diariamente, centenas de milhares de carros. O que significa isso? Tem 10 rodovias, né, que injetam esses carros dentro da cidade e a maior parte dessas pessoas entram com uma única pessoa dentro do carro, gerando lentidão no trânsito e soltando gás que tem destruído o nosso meio ambiente. Então, você imagina, a gente cria esses bolsões, onde esses carros ficam nesses bolsões, através de ônibus também, e de teleférico, ligar na rede de transporte da cidade. O cinturão, nós vamos inaugurar uma primeira fase, e essa primeira fase eu quero abençoar ali na Brasilândia, na Zona Norte, onde inclusive quero criar um passo municipal. O que significa o senhor dizer que o senhor quer abençoar? Desculpa, eu não consigo entender essa terminologia ligada à gestão pública. É por isso que vai ser diferente a gestão pública. Você vai ouvir muita coisa diferente. Você vai ouvir equity, você vai ouvir MVP, que é testar as coisas antes de gastar não, contrato de 30 anos. Não, mas abençoar não é de gestão pública, abençoar é religioso. Não, abençoar é uma palavra da língua portuguesa que você pode usar. Verdade. Se você quiser usar ela em qualquer contexto, você tem liberdade de poder usar, você pode usar onde você quiser. Por que abençoar? Porque favela é sinônimo de ausência do Estado. Candidato, essa
né, uma espécie de teologia da prosperidade. Ela existe em muitas igrejas evangélicas, mas não exatamente com essa roupagem que o senhor traz no seu programa. Tem vídeos do senhor batizando pessoas em piscinas, outros que o senhor tenta fazer cadeirantes se levantarem, depois o senhor culpa a pessoa por não ter conseguido. Em recente entrevista ao Flow, o senhor disse que vai prosseguir com essas práticas, inclusive de velórios, como o senhor disse, tentando ressuscitar pessoas. O povo de Deus, o senhor se diz temente a Deus, mas diz que não está em nenhuma igreja. Ele tem muito respeito por essas questões litúrgicas, tem muito respeito por questões de ritos, e o batismo é um rito muito sério. O senhor não teme que eles achem que o senhor está fazendo chacota da religião para se autopromover? Eu quero pedir para todo o povo de Deus entender que eu não subi em nenhum púlpito de nenhuma igreja para pedir voto de ninguém. Eu vivo isso. Eu sou um cristão, eu nunca vou negar oração para ninguém. Jesus falou o seguinte: vocês farão obras maiores. Eu não estou misturando religião, quem trouxe esse assunto foi vocês. Eu estou falando, eu sou cristão e eu peço a ajuda de todos os católicos, todos os espíritas, os evangélicos que acreditam no cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus não dividiu o pão, ele multiplicou. E o comunismo é dividir aquilo que a gente tem para idiotizar as pessoas. Eu peço o socorro de todos os cristãos dessa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Nós precisamos combater essa praga de comunismo. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver, sim. Quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso. Nunca tirei proveito, só para ajudar as pessoas. E eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai num terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é evangélico. Na escola, na quinta série, eu nunca concordei que a gente veio do macaco. Aí sabe o que acontecia? Eu ouvia, você é um crentinho. E eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão, sim, e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. E viva a liberdade nesse país. Viva a liberdade. Muito obrigada, candidato, pela entrevista. É isso, nosso programa chegou ao fim.